Meus amigos, pegaram Alexandre de Moraes trapaceando nos Estados Unidos e as consequências podem ser as piores possíveis para o ministro e os envolvidos. A jornalista patriota Ana Paula Henkel revela por que os Estados Unidos podem decretar a prisão de Moraes após a posse de Donald Trump. Convido você a assistir a esse vídeo até o final. É importantíssimo para se manter sempre bem informado, pois essa é a nossa maior arma contra o consórcio do mal que tenta dominar nosso país. Peço, por gentileza, que você deixe seu joinha no vídeo, comente e compartilhe para fortalecer este trabalho. A defesa de Felipe Martins está em contato com autoridades americanas para tentar provar que houve falsificação do registro de entrada do ex-assessor da presidência nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Os dados foram utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como base para manter Martins preso por 6 meses neste ano, durante as investigações sobre sua suposta participação na criação de uma alegada minuta golpista. O argumento da prisão preventiva foi de que Martins poderia tentar deixar o país novamente. No entanto, o ex-assessor da presidência apresentou provas de que não saiu do Brasil no fim de 2022 e foi liberado em agosto. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente, inclusive, exibiu na tela destaque dessa notícia no nosso site, revistaoeste.com. O fato é que há uma suspeita, e não é de hoje, Ana, de uma fraude, de que tem havido uma fraude no registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Em razão disso, ele teria ficado preso por 6 meses neste ano. Também trouxemos a informação de que Marco Rubio, futuro secretário de Estado americano, teria se encontrado com advogados de Felipe Martins para tratar desse assunto. Fato é que há uma investigação em curso. Ana, muito boa noite. Exatamente, Paula. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto e toda a nossa querida audiência. Paula, a questão desse caso todo é que agora ele será tratado como uma questão de segurança nacional também. Eu acessei as minhas fontes em Washington, dentro do Congresso americano, e essa é uma das maiores preocupações, porque se podem falsificar com tamanha facilidade um documento de alguém que não entrou, mas que teoricamente teria entrado, de maneira, falsa, teria entrado, mas essa pessoa não saiu e foi presa no Brasil, porque esse é o caso, o absurdo caso do Felipe Martins. A gente pode até falar depois, deixo aí para os meus colegas aí de São Paulo, para vocês falarem do jornalista, do Amado, jornalista que colocou isso como fato de que Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos. E depois, a história só complica. A entrada aconteceu, ela foi colocada no sistema muito tempo depois, com um passaporte, o número do passaporte do Felipe Martins que havia sido cancelado 2 anos antes, o nome do Felipe Martins escrito Felipe e não Felipe, como é o nome dele com I. E aí fica o questionamento das fontes que eu ouvi em Washington, Paula. O que mais pode ser feito em relação a essas possíveis entradas e saídas, essa falsificação de documentos, num esquema muito maior, com terroristas, com células terroristas aqui dentro, porque nós estamos falando de um caso extremamente político, uma perseguição política a um opositor político do governo Lula. Mas o caso vai ser tratado como uma coisa muito maior, inclusive com a expressão que eu ouvi. É um caso de segurança nacional. Quem falsificou esse documento vai pagar. Antes da verdade, já chegaram algumas coisas no entorno do Trump, alguns fatos, como por exemplo aquela chamada do Lula, que chamou antes da eleição uma possibilidade de um novo governo, daquela estirpe, que vocês sabem, eu tenho até medo de falar para não derrubar a live.
mas a gente faz questão de que essa verdade chegue até eles. Eles vão ter uma atenção totalmente especial. Eu estava vendo aqui, entre os vários assuntos que a gente poderia comentar, uma matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. Olha como é que é importante a gente ter uma imprensa livre, né? A Folha que já fez editorial falando atrocidades ou até opiniões de pessoas que escreveram na Folha pedindo a morte, desejando a morte do presidente Bolsonaro, e ele nunca sequer fechou ou fez alguma investida contra a Folha de São Paulo nesse sentido. Matéria da Folha de agora, princesa, deixa o papai falar aqui rapidinho. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro. Marco Rubio discutiu possível fraude em registro de entrada de Felipe Martins no país. Aqui a gente tem claro a atenção que será dada ao Brasil. Há um receio de que esse vírus que foi gestado aqui, por principalmente uma pessoa do judiciário, que ela possa chegar lá nos Estados Unidos. Eles não querem isso. O Marco Rubio é um senador de longa carreira, uma pessoa que é descendente de cubanos, identificado com as questões de liberdade nas ditaduras latino-americanas, e acabou de se encontrar com uma advogada do Felipe Martins, que é o caso que está trazendo aqui a Folha de São Paulo. E isso daí interessa muito aos americanos. Se antes já interessava a parlamentares com os quais a gente teve acesso, agora interessa às pessoas dentro do executivo. Olha como é que essa eleição foi importante. Antes, nós só tínhamos entrada dentro da Câmara dos Deputados, que era controlada pelo Partido Republicano, o pessoal mais à direita. Agora, a gente tem entrada no Senado e também dentro do governo do executivo, do Donald Trump. E o Marco Rubio, com certeza, está ciente não só do caso do Felipe Martins, mas de vários outros. E por que isso interessa ao americano? Porque inserções falsas foram feitas para tentar incriminar o Felipe Martins. Uma suposta viagem aos Estados Unidos que ele nunca realizou e acabou ficando mais de 6 meses na prisão por causa disso. Repare, a gente também não está falando de uma pessoa comum, a gente está falando de uma pessoa que assessorou o presidente Bolsonaro. Quando eu falo esse caso aos americanos, eu inclusive cito o seguinte, pessoal, é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro. Esse cara passou 6 meses na cadeia por causa disso e disso e disso. E quando eles ficam sabendo das suspeitas de inserção falsificadas, né, de inserções falsas nos sistemas migratórios americanos, eles dão um salto dessa altura. Por quê? Porque isso é pauta principal, primordial, prioritária do presidente Donald Trump, e o americano se preocupa com o atentado terrorista. Se puseram uma pessoa que nunca esteve nos Estados Unidos, se puseram nos sistemas que ele entrou lá, eles podem perfeitamente botar ou tirar um terrorista, e realmente pessoas perigosas. E eu quero crer que não será difícil identificar quem fez essa falsificação no sistema norte-americano migratório, e aí a gente vai dar o segundo passo. E aqui eu quero olhar de frente para a câmera, porque a gente vai ver essa mesa virar. Nós vamos pegar todos vocês que usurparam do poder, que abusaram do poder, achando que estariam impunes. Vocês vão ver o Mickey Mouse pelas lentes do Alan dos Santos. Vocês vão amargar o preço de terem servido a um sistema ditatorial. Falo sem soberba e arrogância nenhuma. Eu só estou trazendo aqui o que está sendo tratado nos bastidores. Recebi informação, finalizo, recente, de que o delegado Fábio Shor, que está indo atrás de deputado federal por expor a sua foto, né, na tribuna do Congresso Nacional, um delegado federal, um delegadinho querendo enquadrar deputado federal, pelo amor de Deus, que república de banana que a gente está vivendo, me desculpa aqui, mas que o delegado Fábio Shor está deixando o comando dos inquéritos para Alexandre de Moraes. Fica, Fábio Shor! Delegado Fábio Shor, fica no comando, se você tem coragem. Se você não é um cachorrinho do Alexandre de Moraes, fique à frente dos inquéritos. Você não foi na casa lá do Oswaldo Eustáquio? Não teve a filha dele, menor de idade, falando que foi apalpado nas partes íntimas? Fica aí, Fábio Shor. Você não é o cara? Tá fugindo? Guilherme Amado saiu do Metrópolis. Por que, Guilherme Amado? Não foi você que deu a notícia que o Alexandre de Moraes usou para embasar a prisão do Felipe Martins? Não foi você que fez uma pesquisa no CBP, o site norte-americano, com o passaporte Felipe Martins, o que o site já mostra que é ilegal, você só pode consultar o seu passaporte, não dos outros? Não foi você que fez a pesquisa? Que embasou essa história toda, botou um cara inocente 6 meses na cadeia, um cara que tem foto no Réveillon, lá no Paraná com a sua namorada, um cara que tem registro de Uber. Vocês perderam a noção do ridículo e a gente vai sim, não por vingança, mas para tentar colocar esse país aqui nos eixos, a gente vai correr atrás dessas histórias, podem esperar. Pero claro, la administración, el presidente Trump lo que quiere es libertad, democracia y economía de mercado. No queremos regímenes autoritarios y por eso estamos aquí en el Congreso Federal enviándole un mensaje muy claro a los brasileños y específicamente a las autoridades y a la clase política de Brasil, que hay que respetar la democracia y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, que es sagrada, y que uno de los miembros de esa Corte Suprema de Justicia no piense que es Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Nadie es Padre Eterno. La gente lo eligió y tiene que seguir las leyes de Brasil y proteger los derechos humanos de todos los brasileños, como hacemos aquí en el Congreso Federal. Es la misma cosa, es el mismo plan, es la misma fórmula. Libertad para la gente común y corriente.